Salomão está entre os reis mais emblemáticos da história. Ele foi um dos governantes mais prósperos de todos os tempos, e um dos homens mais ricos que o mundo já viu. Na Bíblia, ele recebeu destaque não apenas por ter sido sucessor de seu pai, o rei Davi, no trono de Israel, mas também por sua sabedoria incomum e suas obras extraordinárias, sendo a principal delas o primeiro templo de Jerusalém. Para você ter uma ideia, embora Salomão não seja mencionado no texto bíblico até que os últimos dias de Davi sejam registrados, depois disso seu nome aparece cerca de 300 vezes somente no Antigo Testamento, e pelo menos 12 vezes no Novo Testamento. Porém, o nome de Salomão também é citado em outros escritos não bíblicos envolvido em lendas judaicas. Salomão está entre os reis mais emblemáticos da história, um dos governantes mais prósperos de todos os tempos e um dos homens mais ricos que o mundo já viu. Na Bíblia ele recebeu destaque não apenas por ter sido sucessor de seu pai o rei Davi no trono de Israel, mas também por sua sabedoria incomum e suas obras extraordinárias, sendo a principal delas o primeiro templo de Jerusalém. Para você ter uma ideia, embora Salomão não seja mencionado no texto bíblico até que os últimos dias de Davi sejam registrados, depois disso seu nome aparece cerca de 300 vezes somente no Antigo Testamento e pelo menos 12 vezes no Novo Testamento. Porém, o nome de Salomão também é citado em outros escritos não bíblicos e envolvido em lendas judaicas que inclusive o relacionam a uma série de práticas místicas e até obscuras, como, por exemplo, um suposto controle de demônios. Mas neste vídeo você vai conhecer a verdadeira história de Salomão de acordo com a Bíblia. Nascimento e juventude de Salomão. O rei Salomão era filho de Davi. Batseba, aquela que havia sido mulher de Urias. Portanto, Salomão nasceu quando Davi já reinava a partir de Jerusalém. Ele também é chamado na Bíblia pelo nome Gee de Dias, que significa amado pelo Senhor. O rei Salomão governou sobre Israel por cerca de 40 anos. Aproximadamente entre 971 e 931 a.C. Não existe praticamente nenhuma informação sobre os primeiros anos de vida e a juventude de Salomão, mas, considerando as informações bíblicas sobre a vida familiar de Davi, podemos estabelecer um parâmetro sobre o tipo de ambiente em que Salomão cresceu. Sabemos que Davi teve várias mulheres e isso obviamente resultou em muitos problemas entre suas esposas e seus filhos, que protagonizaram as mais variadas intrigas, geralmente em busca de prestígio e poder. Inclusive o próprio Salomão aparece na história bíblica num contexto de grande tensão na família real, em meio a uma luta pelo trono de Israel, já que o rei Davi estava velho e debilitado. Mas antes disso, Absalão, que era meio irmão de Salomão, já havia tentado usurpar o trono de seu pai, mas não teve sucesso. Porém, tempos depois, o mais velho dos filhos sobreviventes de Davi, chamado Adonias, tentou repetir o mesmo movimento de Absalão, se autoproclamando rei sobre Israel. Adonias até conseguiu o apoio de Joabe, ex-general de Davi, e do sacerdote Abiatar, e tentou de todas as maneiras ocupar o trono de seu pai, fazendo inclusive uma festividade de coroação. Então, quando souberam do plano de Adonias, Batseba, o profeta Natã, o sacerdote Zadok e outros aliados trataram de trabalhar para que Davi se lembrasse da promessa ainda não cumprida a respeito de Salomão, de que ele seria seu sucessor. Assim, Davi dá ordens acerca da ascensão de Salomão ao trono, e este foi coroado rei de Israel, sendo ungido por Zadok, provavelmente quando foi
Coroado o rei Salomão não tinha mais do que 18 anos de idade. Reinado de Salomão. O reinado de Salomão foi longo, alcançando 4 décadas de governo, mas os estudiosos discutem se o seu período de reinado ocorreu aproximadamente entre 971 e 931 a.C. ou entre 960 e 920 a.C., sendo a primeira possibilidade a mais provável. Logo após a morte de Davi, o rei Salomão seguiu as instruções de seu pai e agiu em conformidade para solidificar sua posição como rei e desmantelar qualquer oposição. Assim ele tratou de ordenar as mortes de Adonias e Joabe e o banimento de Abiatar, e então passou a reinar sem oposição interna.